Olá, aqui é o Israel do terceiro AM e juntamente do Juan do terceiro AE. Hoje nós iremos falar sobre a música e o teatro no movimento Tropicália. A música brasileira tem muitos estilos e todos mostram um pouco da cultura, alegria e força do nosso povo. E houve um movimento musical que reuniu vários estilos, muitos artistas talentosos e revolucionou a história da música brasileira. Sabe qual foi? A Tropicália. Esse foi um movimento tão importante que ajudou até a derrubar a ditadura no Brasil. A Tropicália, ou tropicalismo, surgiu em 1967, ainda no tempo da ditadura militar. Um grupo de artistas, cantores, poetas e compositores se reuniram para trazer algo novo para o cenário artístico brasileiro, e conseguiram. Os participantes mais famosos do movimento foram os cantores e compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, a cantora Gal Costa e o cantor-compositor Tom Zé, a banda Mutantes e o maestro Rogério Dupré. Outros nomes que completaram o grupo foram a cantora Nara Leão e os letristas José Carlos Capinã e Torquato Neto. Como dissemos no começo, a Revolução da Tropicália não foi apenas um musical. As mudanças aconteceram também nas artes gráficas e no design de objetos e roupas. Revolução musical. Por causa da ditadura, a música brasileira estava muito nacionalista, ou seja, muito voltada para cantar as músicas da nação e lembrar o quanto o povo brasileiro é sortudo por viver aqui. A Tropicália foi contra isso. O grupo tentou deixar a linguagem da música popular brasileira, MPB, mais leve, mais jovem. Para isso, passaram a usar guitarras elétricas nos arranjos musicais. Mas ao mesmo tempo que queriam deixar tudo mais leve, eles usavam palavras e sons de origem erudita, sons inovadores, trazidos pelos maestros Rogério do Prati, Júlio Medaglia e Damiano Cosella. Quando tudo isso foi misturado, os sons populares, a música pop, as várias inovações musicais e as cores usadas nas roupas pelos cantores, não só a música brasileira ficou mais moderna, mas também a própria cultura nacional. Saindo do movimento da Bossa Nova, o tropicalismo renovou completamente as letras das músicas. Algumas chegaram a ser consideradas verdadeiras poesias, e tudo isso sem deixar de refletir sobre a situação do país. Havia muita liberdade no tema das composições, com espaço para falar sobre as tradições e as novidades do Brasil. Mistura tudo. O tropicalismo misturou rock, bossa nova, samba, rumba, bolero e baião. A ordem era experimentar, considerar várias possibilidades em todos os sentidos. O disco que deixa isso bem claro é a obra coletiva Tropicália ou Panis et Circenses, que reuniu todos os principais cantores, compositores e maestros do movimento do mesmo disco. Muito da Tropicália também pode ser encontrado nos primeiros discos de Gilberto Gil e Caetano Veloso, onde se encontram clássicos da época como as canções Manifesto Tropicália e Geleia Geral. Na telinha. Outra característica importante da Tropicália foi sua relação com a televisão. Os artistas do movimento participavam dos festivais de música popular, programas de competição musical que eram exibidos por várias emissoras. É possível dizer, inclusive, que o movimento teve início com as inovadoras apresentações da marcha Alegria, Alegria, de Caetano, e da Cantiga de Capoeira, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, no terceiro Festival de MPB da TV Record, em 1967. Mudando a moda. A Tropicália transformou muitos gostos da sua época. E estamos falando de música, política, moral, comportamento, relação com o corpo e a maneira de se vestir. A cultura hippie foi a principal influência do grupo, com os cabelos longos encaracolados e as roupas coloridas. Apesar de ter durado pouco mais de um ano e ter sido reprimido pela ditadura militar, com a prisão de Gil e Caetano em 1968, a Tropicália influenciou toda uma geração, mudou a cara do nosso país na década de 60 e ainda serve de inspiração para muitos artistas até hoje. O tropicalismo foi um movimento musical que provocou uma verdadeira revolução na cultura brasileira. De fato, os jovens músicos conseguiam ter um alcance enorme e influenciar não só aquela geração, como também uma série de gerações futuras. Com as primeiras manifestações da Tropicália em 1967, o movimento tomou verdadeiramente proporções consolidadas em 1968. As criações corajosas foram compostas durante o período histórico marcado pela ditadura militar, 1964 até 1985. Os principais nomes dessa geração inspiradora foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa. E as canções que marcaram essa época podem ser descritas em Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, também conhecida pelo grande público como Sem Lenço e Sem Documento, foi apresentada no terceiro Festival de MPB da TV Record, em 1967, e se consagrou como uma das maiores canções da Tropicália. Caetano Veloso foi um dos líderes do grupo e se apresentou com um conjunto argentino de rock que usava guitarras elétricas.
o alvoroço se instaurou porque os instrumentos elétricos não eram bem recebidos nos festivais. Já a partir do trecho acima, podemos perceber como a composição pretendia ser uma espécie de manifesto, criticando inclusive abertamente os intelectuais de esquerda. Ao longo da letra, Caetano Veloso trata dos rumos estéticos do Brasil. Trata-se de uma canção fácil, atual e cheia de atitude, que se tornou uma verdadeira ilustração de seu tempo. Canção 2, Aquele Abraço, de Gilberto Gil. Uma declaração de amor ao Rio de Janeiro feita por um baiano. Assim poderia ser resumida a letra de Aquele Abraço. No que eu acabei de cantar, que compõe apenas o trecho inicial da música, vemos uma série de referências culturais ligadas à cidade que foi o berço da cena musical brasileira durante algumas décadas. A música cita elementos da cultura de massa, como, por exemplo, o bairro característico do subúrbio, Realengo, o programa de TV, o Chacrinha, e o mais popular time de futebol carioca, o Flamengo. Aquele Abraço carrega um olhar solar, otimista e funciona como um registro do seu tempo. Panis et Circenses, Caetano Veloso e Gilberto Gil, cantada por Os Mutantes. O título da canção é profundamente engajado e faz referências à política do pão e circo, instaurada durante o Império Romano. Na época, se utilizava comida e entretenimento para distrair a população, enquanto os políticos faziam o que desejavam. A crítica aqui parece personificada nas pessoas da sala de jantar, uma elite fútil e completamente alheia, mesmo alienada durante o cenário político brasileiro de repressão. Canção 4, Geleia Geral, Torquato Neto e Gilberto Gil. A expressão Geleia Geral teve origem em um verso do Décio Pignatari e se tornou uma canção manifesto de Torquato Neto e Gilberto Gil. A música é bastante representativa do movimento ao misturar ritmos, rock e baião, e também uma série de referências culturais, como o poema Canção do Exílio e o Manifesto Antropofágico, e de Oswald de Andrade. Os versos acima são apenas um breve trecho da canção, que é um hino emblemático do movimento tropicalista. Trata-se aqui de um elogio à nossa cultura híbrida, múltipla, rica e ao mesmo tempo um manifesto em relação ao tempo repressor em que se vivia. Tudo isso é exposto em uma letra engajada, provocadora. Lindonéia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Cantada por Nara Leão, Lindonéia foi composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil e surgiu a partir de uma notícia de jornal que narrava o desaparecimento de uma Lindonéia no subúrbio. Ruben Gershman, após ler a notícia, compôs a tela A Bela Lindonéia, em 1966, e Nara pediu para Caetano que transformasse a história em música. É curioso como Nara Leão não figura na fotografia da capa do álbum, assim como sua personagem desaparecida. A música carrega um jogo entre o espaço privado e o espaço público, representado, por exemplo, pela intimidade do espelho da casa e pelo medo de estar na rua com policiais vigiando. Agora falaremos sobre o teatro. Após um período intenso de produção e perseguição durante os anos 70, o teatro brasileiro inicia a nova década sob pesadas perspectivas. Com a censura militar, grupos que foram fundamentais para a expansão da dramaturgia brasileira, como Opinião, Arena ou Oficina, estão quase ou totalmente desarticulados com peças proibidas ou com impossibilidades financeiras para novos projetos. Seja o teatro engajado de Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, Paulo Pontes, Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, seja o teatro radical e experimental de José Celso Martinez Correia, todos passam a buscar novos caminhos profissionais, que iam desde trabalhos voltados para a televisão até o autoexílio pelo mundo. Fundado em 1958 na Faculdade de Direito do Largo São Francisco por José Celso Martinez Correia, Renato Borg, Carlos Queiroz Teles, Amir Radar, Moraci Duval, Jairo Arco e Flecha, entre outros, o Teatro Oficina surgiu encenando peças escritas por seus próprios componentes, como A Ponte de Carlos Queiroz Teles e Vento Forte, para um Papagaio Subir, de José Celso Martins Corrêa. Em pequenos espaços ou em residências particulares. Desse ponto de vista, o seu nascimento não foi marcado por nenhuma iniciativa de transformar a cena teatral no país, de maneira distinta do teatro de arena, que buscou sistematicamente a constituição de uma dramaturgia e de um teatro nacional, comprometidos com a luta de segmentos subalternos da sociedade brasileira. Em verdade, neste período, a sua produção pode ser considerada híbrida, uma vez que não possibilitou a constituição de uma identidade. Pelo contrário, esta se afirmou muito mais pela presença de seus componentes do que pela existência de uma perspectiva definida de atuação. Nesse período, ainda próximo dos integrantes do Arena, o grupo encenou Fogo Frio, Benedito Rui Barbosa,
sob a direção de Augusto Boal e A Engrenagem, roteiro cinematográfico de Jean-Paul Sartre, adaptado por Boal e Zé Celso, na temporada de 1959 até 1960. Assim, em meio ao debate que desenvolveu as ideias nacionalistas do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, as perspectivas de revolução democrático-burguesa defendidas pelos segmentos progressistas da sociedade e as teses do engajamento político advogadas pelo mencionado filósofo francês, o Oficina assumiu o caminho da profissionalização no período anterior a 1964. Ensinou textos de diferentes dramaturgos, entre os quais estiveram Augusto Boal, Clifford Odets, Tennessee Williams, Valentin Kataev. Concomitantemente a essas montagens, foi ministrado um curso voltado para a interpretação, sob a responsabilidade de Eugênio Kuznets, ator russo radicado no Brasil. A partir dos ensinamentos de Konstantin Stanislavski, o resultado deste empreendimento teórico e prático foi, em 1963, o espetáculo Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, que na moldagem da interpretação seguiu, a grosso modo, as seguintes etapas. Numa primeira fase, o estudo das vontades de cada personagem, das intenções de cada pequeno momento do texto, depois a incandescência emotiva levada quase à loucura, na procura da emoção de cada cena e, finalmente, uma volta à apresentação realista. O golpe de 1964 encerrou no teatro brasileiro um momento de profundo otimismo. A partir de então, as manifestações artísticas que antes conclamavam a população a se organizar passaram a ter como palavra de ordem a resistência ao árbitro. Dentre os integrantes da oficina, Fernando Peixoto, Renato Borges e José Celso M. Correia tiveram suas prisões preventivas decretadas e afastaram-se temporariamente das atividades teatrais. Enquanto isso, o teatro, sob a responsabilidade de Itala Nandi, ensinou toda donzela tem um pai que é uma fera e reativou o curso de interpretação do Eugênio Kuznets. Porém, com a lista negra posta de lado, o grupo retomou suas atividades e novas produções passaram a dominar a agenda da oficina. A volta de Os Pequenos Burgueses, que fora censurado, e a estreia de Andorra, Max Frisch, cuja temática versava sobre racismo contra a população judaica. Esta encenação, na medida do possível, esboçou uma resposta ao regime de uma exceção que começava a se consolidar no país, mas não conseguiu estabelecer uma perspectiva política e estética para os novos tempos que se delineavam. Dessa maneira, encerrada a temporada, iniciaram-se os preparativos para a montagem de Os Inimigos, Máximo Gorki, cuja estreia fora prevista para o início do ano de 1966. Todavia, o incêndio nas dependências do teatro obrigou o grupo a uma redefinição dos planos. O Oficina, diante do ocorrido, promoveu um festival retrospectivo em São Paulo no Teatro Calcida Beck, que posteriormente foi apresentado no primeiro semestre de 1967 no Rio de Janeiro, no Teatro Márcio de France. Durante a temporada carioca, integrantes do grupo entraram em contato com o texto da peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, escrita em 1933, que, ao ser encenada, tornou-se o principal espetáculo da história do grupo. Após o estrondoso sucesso de O Rei da Vela, foram revelados para o palco os seguintes textos: Poder Negro, de Leroy Jones, direção de Fernando Peixoto, Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, direção de Zé Celso, Na Selva das Cidades, de Bertolt Brecht, direção de Zé Celso, Dom Juan, Molière, direção de Fernando Peixoto. Em 1971, após a saída de F. Peixoto e Itala Nandi, a companhia realizou a viagem Utopia dos Trópicos, durante 10 meses. Em 1972, estreou a criação coletiva Graça Senhor. Neste mesmo ano, um novo grupo começou a emergir e apresentou O Casamento do Pequeno Burguês, Bertolt Brecht, direção de Luiz Antônio Martinez Corrêa, e Três Irmãs, Anton Chekhov, direção de José Celso. Em 1974, houve novas criações coletivas para os espetáculos As Criadas, de Anginete, e Ex-Amor, um caso de polícia, Luiz Fernando Guimarães. Neste mesmo ano, o teatro foi invadido sob acusação de tráfico de drogas. Vários gêmeos foram presos, entre eles Zé Celso. Após 93 dias, foram absolvidos e Zé Celso partiu para Portugal. Em meio a essas produções, não deve se esquecer que, em 1968, Zé Celso dirigiu, fora da oficina, o espetáculo Roda Viva, Chico Buarque de Holanda. Bem como no decorrer de 1970, foi rodado o filme Prata Palomares,
projeto no qual estiveram envolvidos mais diretamente Renato Borges, Ítala Nandy e André